Olá pessoal, tudo bem? Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Hoje eu tenho o prazer de ter o Lorival. Lorival é um experiente profissional e empresário da área de tecnologia da informação e uma das pessoas que impactaram profundamente minha vida, sendo responsável por colocar a pedra fundamental na escolha do caminho que eu escolhi, que também foi pela área de tecnologia da informação no início dos anos 90. Lorival, obrigado. Obrigado, Vladimir. É um prazer estar aqui, é um prazer até saber disso, né, que eu contribuí aí para a sua história, que eu também admiro muito, então acho que é muito bacana. Vai ser um papo legal estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Legal. Bom, vamos ambientar as pessoas aqui. O Lorival, além de um mentor, né, fala assim, poxa, como que ele foi impactar você no início dos anos 90, né? Lorival, além de tudo, é um primo. As nossas mães são primas. Uhum. Então, ele sempre esteve presente na minha vida desde criança. E isso fez com que ele fosse uma pessoa que a gente acompanhava de perto, pela diferença de idade que nós tínhamos, né? Nós temos, né? Então, como criança, minha mãe, a gente observava a trajetória dele. E quando chegou o momento de eu escolher para onde que eu ia, o Lorival foi uma pessoa lá que serviu como farol para a gente falar assim, poxa, é aqui. E ele deu todas as instruções e os caminhos, né? Então eu agradeço, Lorival, já te falei, já te agradeci pessoalmente várias vezes. Então eu quero deixar registrado aqui hoje para todos o meu profundo agradecimento de ter tido você no início da minha jornada. E parece poucas pessoas não conseguem compreender isso, né? O quanto que uma pessoa ela impacta e como uma decisão ela pode mudar profundamente o que acontece na sua vida, né? Então, boa parte do que eu sou hoje, do que eu tenho hoje, eu devo a você. Obrigado. Eu que agradeço, obrigado mesmo. E eu queria começar com uma pergunta, Lorival. Além de mim, eu sei que você impactou muitas pessoas, Uhum. né? Você tem noção de quantas pessoas você conseguiu impactar, direcionando para que elas entrassem nessa área da tecnologia da informação, ou até direcioná-las profissionalmente ou pessoalmente? Você tem noção disso, o quanto que você já impactou? Você podia me dar uns números? Porque eu tenho uma visão aproximada, né? Porque eu conheço a sua história, eu conheço Uhum. pessoas que te cercam. Você podia falar um pouco sobre isso? Eu acho difícil te dar alguns números, né? Eu diria para você que tem 30 anos que, na verdade, eu abri a empresa e isso vai acontecendo aos poucos, né, você vai encontrando. Eu acho que os primeiros realmente, como você colocou, a família, né, se você olhar a família hoje, tem várias pessoas na área de TI, tem várias pessoas que atuam com TI ou envolvidos com TI. E eu tenho esse prazer de ter sido a pessoa que abriu portas para que essas pessoas pudessem estar entrando na área de TI. Seja em recrutamento e seleção de TI, seja em QA com TI, seja em desenvolvimento, programação de TI, área comercial de TI. Então, foram pessoas que foram passando pela minha vida. Eu acho que isso depois com a empresa, aí aumentou muito, né, porque eu sempre tive esse olhar de trazer para dentro da empresa pessoas que estavam buscando crescer, pessoas que estavam buscando oportunidades na vida. Então eu sempre descobri que a área de TI, ela mudava a vida das pessoas. Então eu trabalhava numa área financeira que proporcionalmente na área eu ganhava 2 e quando eu fui para a área de TI eu passei a ganhar 7. E aí eu descobri e falei: "Nossa, e 7 era o básico da área de TI". E na área financeira o meu teto era 4. Então eu descobri que se eu conseguisse colocar essas pessoas na área, elas teriam mudado a vida delas, como eu tinha mudado a minha. Uhum. Eu comecei a fazer esse papel. Então, eu não tenho o número de pessoas que foram, né, porque felizmente foram bastante. Eu acho que em termos de taking, a gente chegou a ter 60, 70 pessoas. Agora, ultimamente na taking, a gente tem mais de 120 pessoas que estão Uhum. atuando internamente, né. Eu já liderei diretamente mais de 60 pessoas, líderes. Mas em família, assim, porque vamos começar primeiro para a família, né? Porque aquele é o núcleo onde a gente começa, é o Sim, núcleo familiar e a gente expande ele para o profissional. Você foi um exemplo, então, concorda com isso? sim, sim. Porque se boa parte da família, eu vejo primos também meus que tiveram o mesmo
a inspiração em você. Então você acredita não, você concorda que o exemplo, ele é fundamental, né? Porque a gente vê hoje que as pessoas, eu tenho uma percepção que os filhos cada vez menos hoje querem seguir as profissões dos pais, Sim. né? E eu tenho uma percepção que da pandemia para cá isso piorou, porque os filhos começaram a ver os pais trabalhando em home office e perceberam que o que eles fazem não é tão legal assim, entendeu? Isso é Que o verdade. dia a dia não é tão bonito como eles imaginavam que era. Aquelas Isso. visitas nos escritórios bonitos. Isso, E isso. eles veem os pais o dia inteiro em reunião, o dia inteiro em E, call, o dia inteiro trancado no escritório. E eu tenho essa percepção que os filhos, eles têm essa visão hoje, um uhum, pouco assim, é legal, mas nem tanto, né? exato. Porque toda profissão tem seus desafios, né? Nem Sim, tudo são sim. flores. O dia a dia, é fácil a gente falar bonito, a profissão é linda, maravilhosa, mas o dia a dia de qualquer profissão, ela é bem complicada, né? Ela tem as suas dificuldades. O que você acha que é necessário para a gente tentar desmistificar isso, para continuar tendo como um exemplo do que a gente faz sendo bom? Bom, eu acho que como você colocou, né, o famoso walk the talk, né, faça aquilo que você fala, né, você fazer o que você fala é muito importante, e aí você passa a ser um exemplo e as pessoas passam a te seguir. Quando você fala uma coisa e você pratica outra, eu acho que isso as pessoas perdem um pouco esse sentido de te seguir. Então eu acho que eu fui um exemplo de conseguir entrar na área, conseguir fazer, melhorar. Então, mesmo em termos de família, eu fui o primeiro a viajar, a ir para os Estados Unidos, a ir lá fora. Você esteve comigo Não, nos Estados Unidos, né? esse exemplo que você está dizendo, a minha primeira viagem internacional foi com você. Isso, olha só que legal, tá vendo? Eu tenho e isso é uma coisa que eu trago, eu tenho muito prazer em saber que eu proporciono, seja qual for, essas primeiras oportunidades para as pessoas. Então, mas agora um ponto que você está falando, esteja atento às oportunidades, né? Sim, Porque, olha só, a minha primeira viagem foi com você, para mas você Atlanta. foi. Então, mas olha só o porquê. Eu lembro exatamente, a gente estava na Taking, Uhum, eu era programador júnior uhum, e teria uma viagem para a PowerSoft Conference em isso, Nashville. Nashville. E aí você é a sênior da empresa e mais um desenvolvedor sênior iriam nessa viagem. Sim, E aí eu falei, Lorival, posso ir junto? Você falou, ó, pode, mas a empresa não vai pagar, você que tem que bancar. sim, perfeito. Aí, o que eu fiz? Tirei meu passaporte, tirei meu visto e fiquei pronto. Quando chegou na época da viagem, o sênior, o desenvolvedor sênior da empresa saiu e parte do pacote dele já estava pago. Uhum, Quem usou esse pacote? O estagiário, o programador júnior. Porque legal. eu era o único que estava pronto para viajar. Todos os outros programadores que eram seniors e mais preparados que eu não tinham o passaporte ou não tinham visto. Então, eu essa parte para mim é uma parte importante na minha vida, porque eu vi uma oportunidade, falei, pô, eu vou financiar porque eu quero estar lá. E essa viagem foi super importante, Sim, porque eu fiz muitas foi onde você conexões. conheceu pessoas lá que você traz até hoje, Até né? hoje, exatamente. São pessoas que você conheceu lá, o Loureiro, o O Marcelo, Marcelo, o o pessoal da Conquest, pessoal da né? Conquest, então assim, O Dilson Vanzelli, o amigo meu, Dilson, hoje eu que moro em New Jersey, é praticamente meu vizinho, a gente tem uma relação muito próxima. eu acho que isso é muito legal, mas como você colocou, você se ofertou e você foi atrás de uma oportunidade que não foi atrás de você. Então, assim, naquele momento, olhando para a empresa, você não era a pessoa indicada Sim. para poder estar indo para ali, por questão de experiência, e tinha outras que teriam ido. E o que você colocou agora, isso acontece muito comigo. Às vezes as pessoas citam algumas coisas que eu não sei, eu não lembro. Uhum. Eu não carrego o crédito daquilo. Então, as pessoas às vezes falam assim: nossa, você foi lá e você fez isso, você fez aquilo outro. Eu falo, fiz. É, eu acho que o fato de você fazer as coisas de uma forma tranquila, transparente, e não fazer uma coisa que você está esperando o retorno daquilo, ou você está contando que a pessoa vai ficar te devendo aquilo porque você fez alguma coisa, ele me ajuda muito.
Porque eu não tenho, assim, eu não tenho crédito com ninguém. Na Uhum. verdade, eu achei que naquele momento era legal você fazer, então vamos e não coloco o preço, não coloco o custo, não coloco, poxa, mas eu já paguei, não, mas eu não vou fazer isso. Não, não tem. Eu acho que essa forma de você fazer as coisas também ajuda muito para que você consiga ter esses retornos que a gente está tendo hoje, né? Que Uhum. tem o retorno pro resto da vida aí, de pessoas que você vai encontrando pelo caminho. Então, Sim. isso é muito legal. Você Não, é vai fazendo. fantástico. Eu vejo a foto dessa viagem que a gente fez. Isso, Eu era o único na casa dos sem 21, o dúvida, resto tudo acima de 30. Então, eu era praticamente o mascote daquele grupo. E para mim isso foi uma experiência sem muito dúvida. importante. Isso, as pessoas não têm às vezes essa habilidade de identificar quais são os momentos da sua vida que um clique é feito, que uma trigger é disparado. E lá eu falei, poxa, bacana aqui, ó, tem um caminho muito legal dentro da área de tecnologia. As pessoas, os seniors que estavam lá, os donos, eram todos sócios de empresas lá, né? Eu tive no Vale do Silício, em janeiro de 2019, fazendo uma imersão lá em São Francisco, num grupo de 100 pessoas. E ali você encontrava, tinha um médico com um filho fazendo essa imersão. Aí você encontrava o CIO da Claro hoje, com o filho dele também fazendo essa imersão. Então, acho que eles estavam levando o filho deles para olhar para essas novas tecnologias, para olhar para aquilo que estava vindo do mercado, para abrir a porta. Eu acho que essa é a função, seja do líder, seja do pai, seja do que está Uhum. fazendo. Você abrir a oportunidade para que a pessoa sinta e tenha aquela experiência Experiência. de saber aquilo. E aí, como você colocou, mas ninguém seguiu aquilo que foi colocado, porque não tem a aptidão, não tem vontade e não sente que aquilo ali é legal. Pegando o que você falou da profissão dos pais, né? Talvez antes era glamouroso você ver o seu pai pôr um terno, você ver o seu pai sair de casa, ele vai para o escritório. Então, quando você chegava lá, você via um ambiente totalmente diferente. Se ele está trabalhando hoje em casa de bermuda, de camiseta, ele está fazendo o trabalho dele, perdeu esse glamour, Glamour. né? E com certeza a nova geração, né? Ela vê totalmente diferente a relação com o trabalho. Uhum. Ela vê propósito, ela vê o que o trabalho vai dar, ela não quer um trabalho que ela vai trabalhar 12 horas por dia, ela não vê um trabalho que vai só trazer dinheiro, ela vê outras formas, outra visão do trabalho que a nossa geração, né, era você vai estudar, você vai se formar, vai entrar numa empresa boa e vai É trabalhar. um ponto bom, importante estar falando assim. Por que que você começou na área de tecnologia? Foi um negócio super planejado. Eu era office boy na Volkswagen, 14 anos, já era o meu segundo emprego, já na Volkswagen com 14 anos, eu comecei em feira, né, com 10, e aí com office boy eu já era experiente, com 14 anos, eu ia buscar listagem na área do CPD, né, o famoso Centro de Processamento de Dados. A minha função era pegar um carrinho de madeira e ir buscar listagem. E ao fazer isso, chegava lá, era um ambiente super legal. Era um ambiente novo, eu ia lá, as pessoas estavam conversando. Você sentia um outro clima diferente daquilo que eu tinha na área financeira. E isso acontece até hoje, né? A área financeira, ela, por tratar com números, por tratar com processos, isso é uma coisa muito meio burocrática, ela tem uma característica mais travada, né? E a área de TI não. A área de TI, ela lida com criatividade, ela lida com a pessoa desenvolver, ela tem que ter tempo. Então, aquilo ali me chamou a atenção. E aí eu fui descobrir como eu ia para lá. Como é que eu faço para vir trabalhar aqui? Foi a pergunta que eu fiz Uhum. pro meu amigo que trabalhava lá, que me entregava os estágios. Como é que eu faço para vir trabalhar aqui? Ele falou: você precisa fazer cursos. Falei, tá bom, onde é que eu faço o curso? E assim eu fui indo, e eu descobri que tinha uma pessoa dentro da Volkswagen, seu Edson Cabezoalias, que inclusive tem a Datamaster aqui em São Bernardo até hoje, é um profissional já 40 e poucos anos. Ele tinha a Datamaster, que tem em São Bernardo até hoje, e na Datamaster tinha cursos de COBOL e de digitação. Então aí, pegando o seu exemplo, eu peguei a minha indenização que eu tinha tirado do meu último emprego de office boy, peguei o dinheiro e paguei o curso de COBOL. Falei, não, vou estudar isso aqui. Aí eu fazia COBOL de sábado, né? Mas não tinha computador, não tinha micro. Você tinha que fazer tudo na mão. As pessoas não têm noção o que que era o mundo antigamente. Não, Eu, tudo o na meu mão. primeiro estágio na Volkswagen em 94, eu não tinha um computador na minha mesa, não tinha um Não desktop, tem. era um computador
no final da bancada, lá tinham 3 pessoas trabalhando e você tinha um computador que atendiam aquelas 3 pessoas. Isso em 94. Então eu imagino na década de 80, no início da década de 80, quando você iniciou isso. Você estudava COBOL com uma folha verde, né? Então você tinha que fazer tudo aquilo. E aí eles pegavam, digitavam aquilo, que era o programa que você tinha. Aquele programa virava cartões, ele caía e você processava o seu programa. Aí vinha uma listagem dizendo que estava errado. Então imagina a velocidade hoje que você vai lá, você vai digitando, ele pinta de azul, pinta de rosa, ele avisa que está errado, ele já corrige, né? Não, não tinha nada disso. Mas aí eu fui trabalhar para entrar na área. Foi aí que eu resolvi entrar na área, que eu falei assim, eu vou para a área de TI. Mas foi muito mais pelo ambiente, né? Por aquilo que as pessoas faziam na área, e aí eu fui descobrindo como é que era, e do que propriamente falar assim, nossa, essa é a profissão do futuro, é aqui que a gente tem. E uma coisa legal que acabou batendo é que mesmo estando na área de contas a pagar, que é onde eu trabalhava, eu já era uma pessoa voltada para melhoria. Eu já chamava o pessoal de sistemas para mexer em listagem. Eu era office boy. Eu já falava para eles, olha, essa listagem aqui, quando chega, eu tenho que ficar destacando. Não dá para ela vir separada já? Olha, essa listagem aqui, quando chega, eu venho e coloco aqui para poder mandar para a assinatura do gerente e do diretor. E eu tenho que colocar carbono aqui no meio. Eu vi lá que a listagem sai com carbono e vocês tiram. Não dá para você me mandar já com carbono? E eu conseguia algumas coisas dentro da área que já mostravam a minha visão de solução, a minha visão de olhar para melhorias, né? É o Lean, né? Que a gente tinha desde a década de 80, é o Lean. Foi coisas bem interessantes. Uma delas, até eu contando rapidinho, eu carimbava duplicata. E eu tinha que virar e carimbar a duplicata. Mas o boleto vinha no lugar errado. Aí eu fiz uma carta em nome da Volkswagen do Brasil, eu carimbei lá Volkswagen do Brasil, eu assinei e mandei para os bancos, que eu queria o boleto atrás. Porque estava me atrapalhando o boleto vir na frente, eu tinha que tirar e fazer. Aí eu mandei para os bancos, uma carta em nome da Volkswagen do Brasil. E para assinar, eu não tinha carimbo, eu peguei o meu carimbo de data, eu ia lá e assinei e mandei. E uma delas voltou. Aí meu supervisor, Dair Ganzella, né, tá... Daí ele me chamou, o que você está fazendo aqui? Você está mandando carta em nome da Volkswagen para os bancos? Eu falei, Ele falou, mas você não pode fazer isso, você não tem autorização. Eu falei, mas tá dando certo. Tá dando certo. Ele falou, mas não importa que tá dando certo. Eu falei, não, tá dando certo. Eles estão mandando no lugar certo, eu estou tendo menos trabalho. Eu estou tendo só que carimbar, não tenho que ficar fazendo esse processo todo. Tá bom, não faz mais isso, hein? Então, você já percebe que você já tem aquele intuito de ficar arrumando solução, de ficar vendo melhoria, de ficar vendo desperdício já naquela época. Então isso é uma coisa bem legal também. Bacana. E de ser funcionário e a montar a sua primeira empresa, o que te motivou a montar essa empresa que foi a Taken, né? Na década de 90, e qual foi, na verdade, o principal motivo de você ter aberto essa empresa? Eu acho que as coisas na minha vida acontecem muito, vou dizer, por acaso ou porque você vai construindo, né? Eu lembro de um amigo meu da Volkswagen que eu chegava para ele e falava assim, nossa, que sorte, você está falando desse negócio, existe um negócio no Oracle que você faz uma replicação, que você consegue colocar o banco replicado, você cria um mirror e você faz isso e você consegue resolver o nosso problema. E por sorte eu estava lendo isso na Oracle Magazine e vi. E ele falou assim, ô bacaninha, quem fica lendo o Oracle Magazine de domingo não tem sorte. Falou, isso tem outro nome. Falou, então você está focado, está fazendo alguma coisa e você está aprendendo aquilo ali. Agora você caiu e está resolvendo esse problema. Isso não é sorte. Então eu acho que eu fui meio que fazendo as coisas aos poucos como elas foram acontecendo. Então eu entrei numa empresa que eu era responsável pela parte de software de RH. Lá nós tínhamos um software de Oracle. Então eu caí no Oracle, eu sempre trabalhei com mainframe. Era uma coisa nova que estava vindo para o Brasil, né? Era uma coisa nova que estava iniciando. E eu tinha muita experiência com RH, muita experiência com folha de pagamento. E eu fui para essa empresa. E esse dono dessa empresa sugeriu de que a gente falou assim, não, eu quero fazer uma divisão aqui, fazer um spin-off.
Eu quero ficar com o produto e quero passar toda a parte de serviços para outra empresa. E aí essa outra empresa era a Origin, né? Origin, aí ele me colocou para negociar isso com a Origin. Eu fui negociar isso com a Origin para poder transferir essa operação da empresa para a Origin. Ao conversar com o diretor da Origin para fazer isso, passar para ele os projetos, nós montamos um business plan junto daquilo. E aí, quando a gente fez isso, a Origin não quis fazer a operação. Ela resolveu que ela não ia fazer a operação. Aí esse dono chegou e me falou assim: você não quer fazer a operação? Você não quer tocar a empresa? Eu falei: quero. Totalmente planejado de novo, Sim. né? Você tinha dinheiro guardado, você tinha investimento, você tinha fundo. Não, você não tinha nada, né? Eu tinha contas que eu fui lá, peguei empréstimo para poder pagar, que nós começamos com 16 pessoas na época. Uhum. Então, foi assim que nasceu a ideia da empresa. E por que montar a empresa, né? Por que assumir isso, né? Eu acho que isso é uma coisa que sempre foi muito, muito importante. Tinha um grupo que a gente trabalhava junto, a gente tinha um grupo que a gente se unia ali, que a gente fazia. Então, o objetivo realmente era desenvolver software, era fazer as entregas, era atender os clientes, era fazer um grupo, montar aquele time, né? Chegou um momento até no começo da empresa que eu sugeri abrir cotas, eu sugeri que cada desenvolvedor tinha sua cota. Isso aconteceu lá já quando a gente estava na Rikshow. Então, o abrir a empresa foi uma oportunidade de dar prosseguimento àqueles contratos, dar prosseguimento àquilo que a gente fazia, montar esse grupo, né? Abrir esse grupo para que ele pudesse estar trabalhando, e com esse time a gente conseguia entregar coisas boas. Nunca tive meta de faturar 10 milhões, 20 milhões, 100 milhões, nunca tive meta de fazer a empresa estar entre as 10 mais do Brasil, nunca tive isso. Era mais uma oportunidade realmente de você fazer ótimas entregas com aquele time e a gente ficar trabalhando. É o que o Por aí. pessoal fala, não é mais na questão do destino, é mais da jornada, né? Você gostava da jornada, esse jargão que o Exatamente. pessoal fala do mercado, e que é verdade, às vezes as pessoas focam muito no destino, mas esquecem do caminho, né? E o caminho a gente tem que desfrutar, a gente tem que aproveitar esse caminho, né? E o caminho te possibilita dar oportunidades, né? Como que a gente está falando aqui, né? Por que nós estamos aqui? Porque o caminho te possibilita dar oportunidades. O caminho, ele pode fazer com que você deixe alguns defuntos pelo caminho, ou ele pode deixar várias flores pelo caminho, né? Exato. Eu acho que aí você tem que ver a sua postura e você vê o que você vai deixar pelo caminho. Então, eu acho que esse caminho, essa jornada, para mim, ela é o que faz, é a jornada. Ah, mas nessa jornada, de tudo que você fez, desde a época de office boy, quando você entrou já na tecnologia, como executivo, como funcionário, porque depois da Taking você também teve passagem em outras empresas, você teve uma experiência bem vasta no mercado. De tudo que você fez, o que é o que te deu mais prazer, o que te realizou mais? Olha, eu acho que em cada fase que você está, né, você tem retornos e você tem valores que você vai estar colocando. Eu estou estudando agora a parte de Richard Barrett de organização por valores, né, e eu concordo bastante com isso. Cada fase que você está buscando alguma coisa e você tem aqueles valores do que você tá colocando. Então, durante essas fases vai mudando, né? Você vai se adaptando àquilo que você tem. Mas basicamente, eu acho que o que me dá prazer de fazer, né? O que eu sempre gostei de fazer e que me dá prazer, são duas coisas: soluções e pessoas. Então, acho que as soluções que você entrega para o seu cliente, essa criatividade de você, que eu tinha desde lá quando eu era office boy, o fato de você ter uma consultoria, ela é muito legal, porque você tem os problemas dos outros para resolver a todo instante, né? Eles te procuram, que hoje são dores, né? Antes era problema. É, eles te procuram para tentar resolver problemas e para tentar sanar essas dores e para tentar melhorar, para tentar fazer, e você vai carregar a sua experiência, a sua visão, você tem a visão de fora, você tem a visão das ferramentas, que às vezes as pessoas não têm. Você vai usar toda a sua bagagem para tentar contribuir para que você faça isso. Então, para mim, fazer o sistema de produção da Volkswagen do Brasil, implantar isso, estar na fábrica, você fazer um sistema que você vai lá para a linha e você descobre que a tela que você construiu, ela não serve porque o operador fica de um lado e a tela fica do outro, né?
você descobre ali na prática como a coisa funciona. Você acordar às 5 horas da manhã para ir para a fábrica, para ver o seu sistema, o seu software entrar em produção, né? Você colocar em produção o software de uma fábrica e você vê que você não parou a fábrica. Isso é uma coisa legal, né? Sim. E daí você vai para soluções financeiras, soluções de marketing, soluções de produção, né? Isso dá muito prazer. Eu acho que isso é uma coisa que eu até deixei de fazer um pouco essa linha nos últimos anos, né, na Take como Uhum. COO. Eu olhei mais para dentro de casa, não tanto para soluções externas, né? Uhum. Mas essas soluções é uma coisa que me chama muito a atenção e eu gosto muito, né? E sem dúvida, eu acho que pessoas. E isso eu desenvolvi muito nos últimos 5 anos também na Taking, que é a gestão de pessoas, gestão de times, né? E Uhum. isso eu descobri que eu tenho essa facilidade e eu tenho essa coisa de orientar times, né? De você fazer com que as pessoas, né, do mesmo jeito que você colocou, elas entram para a área, né? Elas vão porque são incentivadas. Eu acho que não só isso, mas também de as pessoas estarem olhando para aquilo que elas estejam fazendo, ver propósito naquilo que elas estejam fazendo, para as pessoas saberem que, às vezes, eu vou dizer para você que raramente eu demiti pessoas. Uhum. Eu costumo brincar que elas pulam na janela. Porque elas percebem que elas não estão no lugar certo, que elas não estão entregando aquilo que elas têm que entregar, elas percebem que elas precisam melhorar, ou elas percebem que aquilo não é o que elas têm que fazer. Uhum. Eh, não é o lugar, né? Porque muitas pessoas deram certas, mas muitas não Muitos não deram. deram, sem dúvida. Muitas não deram certo. Por quê? Não é você que decide, né? Uhum. Você abre a porta. Minha filha tem 29 anos e é médica. Uhum. Então, hoje ela é médica, mas ela atua com gestão hospitalar, está fazendo MBA e ela adora TI. Uhum. Mas ela é médica. Ela Entendi. nunca foi trabalhar com TI, mas ela adora. Ela descobriu, né, a área de processo, tecnologia, ela vai lá e ela gosta disso, mas ela é médica. Né? E eu, quando ela tinha 5 anos, a gente comprava teclado para ela poder aprender a tocar música, colocava na aula, colocava no judô. Descobre para onde você quer ir. É. Descobre qual caminho você quer. Então, acho que esses são os 2 pontos que mais me deixam empolgados na jornada. É a solução que você dá, é você ter essa criatividade e você trazer pessoas. Essa parte que você falou de apresentar as possibilidades, eu acho que isso é fundamental, né? A gente não pode deixar as pessoas restritas a falar assim, não, eu gostaria que você fosse aqui. O apresentar as possibilidades do mundo, porque o mundo é vasto. E eu acho que uma das maiores vantagens da gente que trabalha na área de tecnologia, a gente tem um conhecimento muito amplo de vários assuntos. Exato. Porque a gente é envolvido em temas que. A tecnologia, o pessoal fala assim: o pessoal da tecnologia é chato. Não é, mas é que a gente acaba tendo que conhecer de tudo. A gente, projeto de finança, então a gente fica expertise em finança. Projeto de RH, a gente conhece tudo de RH. Parte de marketing, você se aprofunda como que é toda uma jornada de marketing, como que ela funciona. Então você tem que estudar para poder desenvolver as soluções, né? Eu não estou falando de todos, né? Tem aquelas pessoas que se Sim, restringem a botar o fone e codificar e não é ruim, porque eu sim, vou te falar que você precisa deles. eu preciso deles e eu adorava essa época da minha vida, onde era Isso, simplesmente, é isso que precisa fazer, pego, codifico, entrego, acabou, não tem que fazer a gestão de pessoas, porque gerir pessoas é legal, mas é muito difícil. uhum, Porque você está gerindo pessoas, você não está gerindo profissionais. Aquela pessoa, fora o profissional que ela está sendo lá, ela tem toda uma vida particular que você acaba fazendo essa gestão em conjunto, porque é difícil separar hoje. Na verdade, você nunca separa, né? Porque é uma coisa só, a pessoa, o profissional, e você tem que saber ter essa flexibilidade em ser. é, Tirar o pé na hora que você acha que você está puxando demais, que você sabe que a pessoa tem um problema particular. uhum, Deveria ser saber separar, falar assim, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas não é, é uma única grande coisa, né? As pessoas. Então, e aí, e falando de pessoas, e falando do que você está dizendo de educação, o seu foco hoje é a Talent Education, certo? sim. O, o porquê disso, dessa nova empresa, dessa nova startup, agora, aonde é um novo desafio, Sim. entendeu? É começar
numa outra linha que você já conhece muito bem, mas é uma nova empresa. Me fala um pouco sobre a Talent Education, quais são seus objetivos em relação a ela e no mercado? Eu acho que, como todo o planejamento que eu fiz da minha vida, né, a Talent Education é mais um que, Aconteceu. que aconteceu. Eu estou acompanhando, nós estamos fazendo 30 anos de plano real, né? E eu estou ouvindo aí os podcasts sobre isso, que foi uma coisa sensacional que aconteceu no Brasil, né? Que a gente saiu de 40% ao mês de inflação para 6% ao ano, né? E hoje, quando está 4, 3,5, 10, a gente fica chorando. A Uhum. gente não sabe como é que era lá atrás, que o preço subia de manhã, de tarde e de noite, né? Mas uma coisa que eu peguei ali era que o Fernando Henrique Cardoso, o presidente, ele fala que ele foi um presidente acidental, porque ele não queria ser presidente, ele estava como ministro das Relações Exteriores. O Itamar Franco liga para ele e fala assim: olha, eu quero que você assuma o Ministério da Fazenda. O cotado era o José Serra, né? E ele não tinha nada a ver com isso, ele estava sossegado, fazendo a parte dele lá das relações exteriores. E ele falou: não, tá bom, eu estou voltando para o Brasil, hora que eu chegar aí a gente conversa. E aí saiu no Diário Oficial que ele era o novo ministro da Fazenda, Antes de conversar. antes de conversar. Então, e aí, por causa do plano real, ele se tornou o presidente, então ele fala que ele é um presidente acidental, né? Uhum. Eu acredito que o que me empolgou, até o que me levou a agora, de novo, né, abrir a Talent e olhar para isso. Nesses últimos 5 anos, atuando como CEO na Taking, eu tive a oportunidade de atuar com vários times. Então, eu criei a área de dados, a área de tecnologia, a área de PMO, a área de Customer Success, People Experience, People Recruiter, área de RH, área financeira. E eu gostei dessa brincadeira, né? Eu vi que as pessoas com quem eu trabalhava, né, os times com que eu trabalhava, eles eram os mais cotados nas pesquisas do GPTW. Então, as pessoas estavam bem, felizes, entregando, né? A gente estava conseguindo fazer um trabalho muito legal. Os times estavam felizes com isso. E aí eu descobri uma habilidade minha que até eu exercia pouco, porque a gente trabalhava com os times, olhando para o cliente, mas eu não estava diretamente com os times. Olhando para dentro, eu comecei a fazer isso. E o ano passado eu assumi uma área que é a parte de educação da Taking, né? A Taking hoje tem mais de 700 funcionários ali, consultores, e a gente treinava e a gente preparava os takers, fazia treinamentos técnicos, treinamento de cultura, treinamento de liderança, e eu assumi essa área, que é a parte de treinamento da Take. E agora, voltando às fases da vida, né, eu achei que já estava na hora da gente fazer uma mudança e eu começar um novo estágio, né, da minha vida. Eu acho que já contribuí para a Take aquilo que eu tinha que contribuir. Eu já tinha chegado num patamar que eu entendo que a maneira como eu sei fazer já foi, ela precisa de novas maneiras, a gente precisa experimentar outras coisas. E aí, conversando com o nosso CEO, que por acaso também é nosso primo, né? Eu acho que chegou a hora da gente mudar o rumo, né? E eu falei isso para ele quando eu entrei na Take há 5 anos atrás. Eu falei para ele, vai chegar um momento em que você vai querer voar e eu vou descer. Porque eu sinto que tem momentos que você precisa estar pronto para isso. E você saber a hora que você tem que fazer essa troca é importante. Você tem que estar preparado para isso, tem que ter maturidade para falar: não, eu não estou mais contribuindo da forma como eu deveria, mas tem uma parte que eu vou contribuir muito, né? Tem uma coisa que eu gosto de fazer. Então, essa parte de liderança, de times, de treinamento, essa parte de desenvolver pessoas, é uma coisa que eu fazia naturalmente. Então eu fazia reunião com os times, eu levava o que eu estava estudando, eu levava o que eu estava vendo, eu levava a parte de inteligência artificial, que agora Uhum. é o mote de todo mundo, provocava as pessoas, fazia as pessoas fazerem treinamento, criava processos de agilidade, eu levava agilidade para os times. Então montamos toda a parte de agilidade com recrutamento e seleção. Então isso me chamava atenção. Então agora que a gente decidiu que eu estaria abrindo uma outra frente, eu não queria continuar fazendo aquilo que eu estava fazendo. Eu resolvi que eu acho que a grande necessidade hoje são pessoas. Então, ninguém atinge um planejamento estratégico se o time não tiver bom.
Ninguém atinge um planejamento estratégico, o resultado, se as pessoas que estiverem trabalhando, elas não estiverem produzindo, não estiverem bem fazendo aquilo, né? Então, eu acho que o nosso papel hoje da Talent é atingir resultados desenvolvendo as pessoas. É Uhum. atingir os resultados que as empresas precisam, atingir o resultado que os líderes precisam, mas de uma forma que você faça com que o time entregue aquilo. Você faça com que o Uhum. time esteja feliz entregando aquilo, né? E isso é uma coisa que vai apoiar os dois. Mas quem são os clientes da Talent hoje? São as grandes corporações, são as empresas? Qual que é o foco? Sim, a Talent hoje ela foca no B2B. Ela foca muito mais no B2B, em você estar indo para as empresas, para que a gente possa oferecer esse programa para as empresas, Uhum. onde a gente faz um mapeamento, seja a parte de clima, seja a parte de gaps de liderança, faz uma parte de programa de sucessão, uma parte de apoio aos líderes Uhum. e a parte de treinamento e desenvolvimento para que você consiga melhorar isso. Então, acho que esse é o nosso grande foco hoje. Isso foca a cultura, foca negócio e foca tecnologia também. Então, principalmente tecnologia, que é uma área que a gente está mais habituado. Mas aí eu não deixei também, né, de colocar que a Talent Education e performance corporativa, porque eu não podia deixar de me meter no processo dos outros, né? Eu acho que eu ia perder a chance, né, Uhum. de me meter no processo dos outros, né? Eu acho que quando você olha para algum processo, você olha para alguma coisa, dá coceira de falar assim, então, mas não dá para a gente fazer Não, diferente? mas isso que você está falando é importante, porque eu lembro que em uma parte da minha vida, num dos projetos que eu estava, o fato era assim: ah, vamos pegar o processo daquela empresa e digitalizar ela. Isso, Esse é o maior equívoco, isso. porque principalmente adaptar a empresa adaptar os RPs às empresas. Sim, As empresas estão com os processos todos errados. O RP foi desenvolvido pensando nas melhores práticas, no melhor modelo, e o maior erro que tinha era pegar um RP e tentar adaptá-lo aos processos de uma empresa que estava toda errada. exato, E aí você gastava dinheiro, tempo, e no final falava assim: ah, esse RP não funciona, ele não presta. exato, Porque os processos estavam desenhados errados, né? Então o que você está falando é importante. Não adianta só você educar se você está vendo e está claro que tem alguma coisa errada, né? Pelo menos sugerir, falar, ó, pessoal, tem alguma coisa errada aí. Nós acabamos de fazer uma atualização do ERP, o Oracle NetSuite, e de novo, né, a grande importância do processo dar certo, né? O time. Nós montamos o time, treinamos o time, tinha apoio, né? Eu era o gestor direto que estava acontecendo ali, a condução, então as pessoas elas fizeram o curso, eu fiz todos os cursos também, né? Porque você precisa dar o exemplo, você participar daquilo que está acontecendo. Então, isso ajuda com que você faça com que as pessoas entendam como funciona o RP, elas entendam como que aquilo funciona, e elas entendam que elas precisam adaptar aquele processo que elas estão tendo para dentro daquele modelo que está chegando, porque aquilo é uma forma de fazer, né? Eu tinha um professor, Pedro Mandela, que ele falava, o RP é assim, eu já sei, eu já resolvi um problema, agora você precisa ter o meu problema. É. Eu já tenho a solução, agora você precisa ter o meu problema, né? Você precisa trazer aqui. E isso hoje é engraçado que os ciclos mudam, né? Mas hoje, se você pensar em IA, né, como é que você vai conseguir usar uma inteligência artificial? Como que você vai conseguir usar essas ferramentas novas que estão aí para você poder fazer uma automação? A primeira coisa que você vai olhar é o processo. Então não adianta você chegar para a AI e começar a fazer perguntas desconectadas que não vai resolver nada. Então qual é o processo que eu tenho, como que ele funciona, o que que eu faço passo a passo para eu poder entender aonde entra inteligência, aonde uma IA consegue me suportar, para eu possa olhar para esse processo e falar assim, aqui eu consigo colocar IA, aqui eu consigo colocar IA, aqui eu consigo fazer isso aqui de uma outra forma. E Uhum. às vezes você tira parte do processo que não precisa mais. Sim. Não precisa mais. A gente está com um exemplo com um cliente nosso agora. O pedido do cliente era para que fizéssemos uma gravação de aula, uma gravação de vídeo, né? E a gente mudou todo o processo, porque a gente percebeu que da outra forma a gente eliminou vários passos para poder Uhum. fazer aquilo com essa ferramenta. Então hoje a gente tem essa facilidade aí de estar olhando dessa forma também. Você está falando você levantou um ponto importante, você está falando de inteligência artificial. Eu lembro que na década de 90, quando a internet foi disseminada, gerou a criação de uma enxurrada de empresas, Uhum, muitas empresas novas, por quê?
Era um momento diferente, uma inovação, a internet para todo mundo, as bandas largas, e começou a ter um monte de empresa nova. Então, se você olhar, tem uma quantidade grande de empresas que surgiram no meio da década de 90. Esse momento que a gente está agora de inteligência artificial parece que é o mesmo momento, né? É Uhum. mais uma nova mudança grande e muitas novas empresas estão surgindo. Você, como profissional e empresário, essa parte de estar atento a esses grandes momentos, né? Qual que é a sua visão sobre isso? Porque eu, como programador, o meu grande momento de programador foi o final dos anos 90, o bug Uhum. do milênio. Quem programava naquela época, e a época que as empresas pagavam por hora, hora aberta, era uma maravilha, entendeu? Uhum. Eram horas e mais horas trabalhando. E no fim de 99, muitos podiam se aposentar. Entendeu? De tanto dinheiro que a gente ganhava naquela época como programador. Depois que acabou o bug do milênio, aí mudou várias políticas. As horas não eram mais abertas, entrou banco de horas, as coisas começaram a ser reguladas e você começou a ter um teto de salário. Porque, né, o ano de 98 e o ano de 99, praticamente a gente não tinha teto. Se a gente quisesse trabalhar 24 horas por dia, a gente trabalhava, Uhum. entendeu? É como que você vê esse momento que a gente está agora e as oportunidades para o jovem que quer começar alguma coisa, ou ele quer, ou para o empresário, para aquele profissional que pensa em abrir uma empresa. Qual que é a sua dica para este momento? Eu acho que eu venho também aprendendo, estudando, né, essa parte de inteligência artificial. Participei de um summit faz uma questão de 2 semanas atrás. Eu vi uma palestra bem bacana de Mar Ferreira. Eu acho que assim, é um momento sim em que a gente está aprendendo a lidar com esse hyper de inteligência artificial, a gente está descobrindo o que fazer com isso, né? Tudo agora que você vai fazer tem que ter inteligência artificial. A gente já usa esses princípios, já usa muita coisa disso há muito tempo, né? Uhum. A parte de machine learning, a parte de você fazer análise de dados, predição, a gente já falava de BI preditivo já há muito tempo, né? Já acontece, mas agora tomou uma outra forma. Agora realmente o ChatGPT ele trouxe para a nossa visão do mundo normal, né? Isso aqui tudo acontecia em laboratórios, né? O Google começou com o Transformer lá atrás, mas ele aconteceu, saiu do laboratório e chegou na nossa mão, Uhum. chegou no nosso celular. Agora a gente consegue conversar com ela. Então isso vai trazer inúmeras oportunidades para a gente poder fazer, vai trazer inúmeras formas de usar isso. Mas se você estivesse falando agora com um jovem que não sabe muito o que fazer da vida, pô, legal, Lorival, eu quero fazer um curso para poder trabalhar nessas empresas que estão entrando de inteligência artificial. Qual que é a função disponível para uma pessoa? O que ela deveria estudar? O que tipo de linguagem ou qual tipo de plataforma que ela deveria se aprofundar para poder começar a entrar nesse mercado de inteligência artificial? Não como criando a empresa, mas para ela ser um profissional, Uhum. porque as vagas estão se abrindo, entendeu? Muitas vagas, né, para essas empresas. Qual que é o conhecimento da pessoa? São dados, a especialização em dados, a especialização em alguma plataforma? Qual que é a sua dica? Acho que o que eu diria para a pessoa, assim, se você já tem uma profissão, uma experiência, ou se você já atua em alguma área, é você conhecer quais são as ferramentas que existem hoje de inteligência artificial para que você faça o seu trabalho, para que você desenvolva o seu trabalho de uma outra forma, de uma forma mais produtiva e melhor. Existem mais 500 mil, existe N ferramentas de inteligência artificial criadas, né? O que mostra que não é uma coisa recente, é uma coisa Uhum. que já tem já há muitos anos, né? E eu acho que assim, você hoje não vai conseguir trabalhar no futuro sem ter uma inteligência artificial te ajudando. Então ela vai ser o seu copilot, ela vai ser o seu auxiliar. Então você programar hoje de uma maneira que você não tem uma inteligência artificial que gera código para você, que gera pedaços de código, que concatena o que você está fazendo, você vai ser menos produtivo do que quem faz isso, Uhum. né? Então, uma das coisas que a gente viu, as ferramentas de inteligência artificial, ao invés dela ajudar o júnior, ela está ajudando muito o sênior, porque o sênior sabe usar. Sabe perguntar. Isso. Ele tem muita experiência para poder perguntar e para poder tirar dela aquilo que ela pode entregar melhor. O júnior ainda está começando.
ele não sabe o que perguntar, ele não tem muita noção ainda se aquele retorno ele é certo ou se aquele retorno não é certo. Então, eu diria que você precisa estar se adaptando com as ferramentas de mercado, conhecendo e enxergando dentro daquilo que você está fazendo, quais ferramentas vão te ajudar a poder se desenvolver melhor. A inteligência artificial hoje, ela está virando o Excel da década de 80. Uhum. Então, se você vai trabalhar numa área financeira e você não conhece Excel, não conhece macro, não conhece, nossa, você não sabe Excel? Assim, você não sabe Excel, você não sabe planilha, você não vai conseguir montar plano, você não vai conseguir fazer DRE, você não vai é assim, é o básico que você Uhum. conhecer Excel, né? A inteligência artificial já vai chegar nisso. Mas você não usa o Copilot, mas você gera isso na mão, você põe essa imagem na mão, você faz isso na mão, não se faz mais isso na mão. Isso que você está falando é importante, porque as pessoas tendem a achar que aquilo não é para elas, né? Ah, isso que está sendo falado agora, isso aqui não é para mim, é pessoal de tecnologia. E na Não, verdade não é. não. Ela é para, eu digo assim, eu uso muito para fazer os meus contratos, eu consulto muito e depois que tá ok, aí a gente manda para os advogados analisarem. Perfeito. Mas eu uso muito, essa é uma das coisas que eu uso, né? Eu Uhum. uso bastante. Mas isso que você está falando é importante, porque É, as pessoas não têm noção que é para todo mundo, né? na verdade, a tecnologia só é para tecnologia para quem trabalha com tecnologia. Uhum, Mas a tecnologia não é para tecnologia. A tecnologia é para ajudar isso que a gente está fazendo aqui agora, né? uhum, Todo esse contexto que a gente tem, essa possibilidade que a gente tem de gerar isso agora, que a tecnologia ela nos ajuda a isso. uhum. Então ela está apoiando quem? Quem faz gravação, quem está vídeo, quem faz marketing, quem põe no Sim. mercado. E o que eu posso fazer de melhor para poder tá entregando isso? Ah, então a gente vai fazer aqui um podcast, vai sair um MP4, eu vou poder editar, eu vou poder colocar voz, eu vou poder mudar, eu vou poder Uhum, fazer. Isso é tecnologia, apoiando o trabalho de quem ficava horas editando vídeo antes, né? Então, ao invés dele ficar 4, 6, 8 horas mexendo naquilo que era o trabalho que ele fazia antes, né? Ele vai passar a fazer aquilo com 2 horas de uma qualidade muito melhor, usando a tecnologia, usando essas ferramentas. uhum. Mas é importante, eu acho que sempre frisar que o grande medo, né? A inteligência artificial vai tirar emprego das pessoas. A inteligência artificial vai mudar, assim, nossa, vai ser aquele bicho que vai chegar. É, se você pegar a área de tecnologia hoje, se você vê que lá em 2009 se inventou um negócio chamado DevOps, né? Quem são os profissionais de DevOps? Quem é arquiteto? Quem é o X? Quem é o Y? Que é um Product Owner? Que é um Product Manager? Não existe. Essas profissões não existiam antes, Uhum. né? Essas profissões elas foram criadas porque a tecnologia veio e aí você foi mudando e foi criando. Então a característica dos profissionais mudaram. Foram novas profissões que vieram. Então você não tem mais aquele programador do passado, você tem que ter outro tipo de Sim. programador. Aquele programador do passado, ele fazia determinadas atividades que hoje você tem o X, você tem o Y, você tem a pessoa que desenvolve, você tem a pessoa que testa, então você tem outras características que vão te ajudando. Então o que eu sugiro para quem está começando você precisa de novo, né, ter contato com as novidades. Você precisa estar atento às novidades. Você precisa estar sempre aprendendo as novidades. E você precisa estar vendo o que aquilo ali te ajuda no seu dia a dia. Agora, se você não começou, se você está iniciando na área, você não conhece exatamente quais partes tem, começa do básico. Não adianta você querer começar a aprender Python, Machine Learning, inteligência artificial, que você está num estágio que você não sabe nem para que serve aquilo, né? Uhum. Então, tenta entender o básico, né? Eu acho que um, o último menino que eu acabei contratando para Taking, que estava entrando para a área de TI também, ele queria fazer programação, ele queria olhar, queria fazer isso, aquilo, e de repente ele caiu numa área de QA que ele não sabia que existia. Ele começou a fazer qualidade de software que ele não sabia que tinha. E ele adorou qualidade de software. Ele entendeu que aquilo ali é legal e está se certificando, está trabalhando para poder Uhum. fazer aquilo. Bacana. Ele não sabia. Ele não sabia que tinha essa parte dentro de TI, né? Sim. Então tem muita parte dentro da área de tecnologia que você pode estar se desenvolvendo e que você não conhece. Então, aprender, estar aberto a aprender, eu acho que
sempre se desconstruir e aprender de novo, né? Eu acho que esse que é o grande mote. E aí você está tentando incluir essas novas ferramentas, essas novas tecnologias naquilo que você está fazendo. E você vai se tornar um profissional melhor, produtivo. Acho que essa é a linha. Eu brinco que o nome casulo da nossa empresa é justamente isso, a gente está sempre em transformação, a gente está sempre num processo. Exato. Por mais que a gente acredita que a gente está pronto, a gente sai dessa fase, vai para outra e entra num novo casulo. A gente está sempre num eterno casulo de transformação. Essa é a visão que eu tenho. E é um pouco disso que você está falando, a gente não pode parar, né? Perfeito, perfeito. Acho que eu também vi isso com o pessoal da Singular Universo também, né? A profissão do futuro, né? Na verdade, você tem que estar pronto para resolver problemas, você tem que estar pronto para ser ágil, você tem que estar pronto para trabalhar em comunidade, para poder compartilhar, né? E você ter empatia pelo outro. É o PACE, né? Então, você tem que ser um problem solving, você tem que estar pronto para resolver problemas, você tem que estar pronto para agir, né? Você tem que estar pronto para poder ser rápido, para Uhum. você poder resolver. Você tem que estar pronto para você compartilhar com os outros e para você ter empatia. Eu acho que a empatia é uma coisa que está lá no Design Thinking, no primeiro step do Design Thinking, né? O que é empatia, né? É você entender o seu cliente, é Tá no você lugar do outro, né? estar no lugar do outro. E você se colocar no lugar do outro, ele vale para tudo, Uhum. né? Então a gente fala, quando eu cuidava lá da área financeira, e aí as pessoas chegavam e falavam assim, mas o fulano chegou e está pedindo tal coisa, absurdo. Realmente é um absurdo. Se fosse você acha absurdo? É, Se esse pedido fosse seu, qual a resposta que você gostaria de ter? Você está dando para essa pessoa a resposta que você gostaria de ter? Você está dando para ela o SLA que você gostaria de ter? Falar para a pessoa que vai demorar 3 a 5 dias é fácil. Mas se fosse para você, você estaria bem com essa resposta? Uhum. Não. Você estaria feliz? Não. Vamos falar de reembolso, coisa simples. Reembolso eu só pago de terça-feira com sol e se for dia ímpar. Tá bom. Mas se fosse você que tivesse gasto lá 200, 300 reais no seu cartão e eu falasse que eu só pago de terça-feira com sol no dia ímpar, você ia ficar feliz? Qual é o SLA que você queria para você receber aquilo, já que você gastou o dinheiro para Você trabalhar em nome da adiantou. empresa? Você adiantou um dia do Isso. céu, né? Qual é o SLA que você acha justo? Já, não é? Então por que você dá o SLA de 3, de 4, 5 dias? Para facilitar o seu trabalho. É. Mas nós não estamos aqui para facilitar o nosso trabalho. Nós estamos aqui para atender o outro. Nós Uhum. estamos aqui para entregar o melhor serviço para o outro. Então, qual é o SLA que eu consigo fazer que eu entrego o melhor serviço para o outro e ele vai ficar feliz com aquele prazo, né? Sim. Então, essa empatia, ela vale para todas as áreas. Não é só quando a gente pensa no e-commerce. Não é só quando a gente pensa, o meu cliente vai lá, vai entrar no site. Ele vai falar, não, não. Ele está aqui no nosso dia a dia. Sim. Ele está aqui quando você decide o café, quando você decide o reembolso, quando você decide a data de pagamento, né? Quando você decide o contrato, quando você decide o tempo que você leva para dar retorno para alguém, quando você decide o tempo que você leva para responder um e-mail. Então, Sim. essa empatia está ali. Que tempo que você acha que você quer para você ter aquilo? Achei legal. Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim. O objetivo desse podcast é realmente apresentar as pessoas que fizeram impacto na minha vida. O convidado de hoje foi o Lorival. Saio daqui feliz de ter certeza que você continua sendo aquela pessoa que me inspirou e trazendo novos insights, um update aí do que você é e de como que você está agindo. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter vindo, Lorival. Você, as palavras. Obrigado, Vladimir. Para mim foi muito legal estar aqui, né? É uma honra receber esse convite. Eu acho que quando a gente tem esse tipo de reconhecimento, quando a gente percebe, né, o impacto que você faz na vida das pessoas, eu acho que é isso que faz com que você continue, né, nessa jornada e que você fala, caramba, não é o dinheiro, não é ter empresa, não é ser empresário, né? Mas é realmente aquilo que você gerou de impacto nesse caminho, né? É,
quantas pessoas você muda quando você muda a vida de algumas pessoas, né? Porque aí você tem as famílias envolvidas, tem tudo. E isso para mim é uma retribuição muito grande. Eu fico muito feliz, agradeço você por essa oportunidade e conto muito com você. Acho que você é um cara tem uma estrela, tem uma jornada muito legal. Eu também te admiro muito pela sua Obrigado. jornada. É uma pessoa que eu sempre olhei e falei, cara, muito bom, né? Eu vi o caminho que você foi traçando, traçando, o que você foi fazendo. Eu sempre gostei muito disso, achei muito legal. Então, aproveitando aqui, parabéns. Eu acho Obrigado. que você é um cara também que me inspira, né? A gente não se inspira só em pessoas mais velhas, a gente se inspira em pessoas que fazem aquilo que você não sabe fazer, fazem aquilo que você precisa aprender a fazer. E a gente tem que olhar para aquilo e falar, cara, eu preciso aprender a fazer isso também, preciso evoluir. Legal, Leandro. Legal? Obrigado. Obrigado mesmo, obrigado Obrigado. mesmo. E você que está em casa, já fez a sua lista? Quem são as pessoas que impactaram sua vida? Conversei com vários amigos. Poucos têm essa lista. Faça a sua. Obrigado. Até o próximo episódio.